Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode bater mais palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Igreja, nós vamos então entrar agora na parte final da mensagem, culminando hoje com a primeira Santa Ceia do ano. E nós temos pregado nessa semana a morte do trigo. E completará agora com esta mensagem. Então o texto que está sendo pregado, você pode abrir no Evangelho de São João, bem fácil de localizar, para a leitura que vai ser sequencial, completando hoje. E no final nós vamos aqui consagrar com os fiéis a documentação oficial da Igreja Gloriosa, esse processo que há algum tempo tem se arrastado, da liberação de todos os bens aqui para Uberlândia, dos bens de tudo que pertence, a qual muitas vezes estávamos impedidos de crescer, mas agora temos toda a documentação de liberdade, de crescimento e de independência total para pregoar a Igreja Gloriosa, que já pregava, mas agora a independência total de bens e financeira, porque antes ficávamos à mercê do estatuto e de uma procuração para fazer algumas coisas que eram muito limitadas. Mas agora podemos investir na visão de Deus em todas as áreas. Então no final nós vamos consagrar essa documentação. Então o texto está no Evangelho de São João, no capítulo 12, a partir, ou o verso 24. E depois vamos citar outras passagens. Então vamos ler esta passagem. João 12, 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele sozinho. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, durante essa semana foi ministrado uma visão que Deus deu da seguinte maneira. Estava me incomodando já há vários dias. Quase todo dia estava sonhando que estava morrendo de novo. De caixão, de morte, de coisa ruim. Falei, meu Deus, mas de novo, que sensação negativa. Mas orando, Deus falou, meu filho, volte lá à revelação. Aplique a morte do homem adâmico. Se o grão de trigo não morrer, não vai multiplicar. E Deus falou, para ter avivamento, nunca esqueça da morte do trigo. Mas esse trigo é o que já foi pregado da Igreja Gloriosa, o campo de trigo puro, porque tem 7 maneiras que vai pregar o Evangelho, 6 contaminada, visão de herdeiros, que não tem que pedir bênção, nem correr atrás de apóstolo, de bispo, ou de pregador, mas cada um viver a herança e ter identidade, e a visão de ser Igreja Gloriosa para Jesus voltar, é a base da Igreja Gloriosa. Mas como que isso vai ocorrer? Como que vai multiplicar? Como que vai ganhar alma? Então aí, quando nós temos então a palavra viva, nós temos que então morrer para isso ocorrer. É o trigo puro que morre. Então veja que Jesus falou, se o grão de trigo, ele recebe, ele sabe tudo agora, mas se nós sabemos da Igreja Gloriosa, vai ficar conosco? Vai ficar só nós. Mas se nós morrermos, aí vai multiplicar abundantemente. Então esse é o princípio que Deus foi falando. Então como que o trigo morre? Então o trigo, ele é jogado na superfície da terra, e a terra tem que estar bem úmida, então aí rompe a casca e vai criar raiz, e vai logo dar uma grande lavoura de trigo. Mas Deus está falando sempre do trigo puro. Quando é trigo contaminado com joio, com pulgão, com percevejo, não vai dar o que Deus quer, que a igreja torna gloriosa. Mas Deus está falando do trigo puro. É o cristão que quer a semelhança de Cristo, de andar no Espírito, de aborrecer o homem adâmico, de viver em santidade. Então aí isso tudo já foi pregado, que agora a visão
que temos agora é multiplicar, que a base da igreja já foi manifestada nesses anos, que foi nos dado a liberdade de pregar. Agora é multiplicar. Como que multiplica? É a morte do trigo, é o que Jesus usou, é o que os apóstolos usaram na igreja. Hoje as igrejas vão usar marketing, teologia da prosperidade, necessidade humana, aquilo que mexe com o eu da pessoa, aquilo que atrai a pessoa. É a maneira do evangelismo hoje. Enche de gente, mas não converte, não muda, e não dá nada para Deus. Fica só um evangelho que não vai para a glória eterna, porque é a igreja que torna gloriosa, que Jesus vai voltar para buscá-la. Efésios 5, 27. Então qual que é a estratégia que era usada? É a morte do trigo. Como que o trigo morre? Então você já está como igreja gloriosa. Você tem que falar: meu Deus, não quero só para mim, eu quero que isso multiplique. Então aí é morrer. O que é morrer? Jogar no chão. Então você tem que todo dia começar a orar e falar: meu Deus, eu quero a morte. 1 Coríntios 31, toda aquela parte, Paulo falando: todo dia vivo cada dia a minha morte. Então é necessário você falar: eu quero hoje mais uma vez morrer. Para muitos é contraditório, para muitos é algo que é chocante, mas se você falar: meu Deus, eu quero morrer mesmo para multiplicar, aí você começa a orar e vai derramar lágrima. Os grandes avivamentos que nós estudávamos para compreender, tudo começou dessa maneira: pessoas no chão orando e chorando. Dai-me a nação americana, dai-me a Inglaterra, dai-me essa cidade, lágrima, 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 e o rosto no chão. Isto é romper o trigo puro para multiplicar. Se isso não ocorrer com os irmãos do louvor, jovens, ou cada um de nós, você ouviu a mensagem gloriosa, vai ficar só com você. Vai adiantar muita coisa? Só você tornou a igreja gloriosa. Mas o caminho não é só para um, é multiplicar. O processo não é só uma igreja ficar gloriosa, ela ir multiplicando. Isso que Deus quer. Então nós estamos agora nesse período como que multiplica. Então é a aplicação de orar, arrepender e chorar e querer a cidade. Fala: Senhor, dai-me essa cidade, dai-me os jovens dessa cidade, dai-me os casais dessa cidade. As autoridades choram e não param. Mas uns falam: não, hoje eu não vou orar. Não, hoje eu só vim aqui para saber o que vai ser falado. Amanhã não precisa nem contar comigo. Tem escola, tem trabalho, tem namoro, tem viagem. E se isso for interrompido, não ocorre. Então é um momento muito decisivo agora para a igreja querer multiplicar, e vai multiplicar. Então aplique isso. Isso foi pregado a semana inteira. Ore e fale: eu quero morrer, eu quero ser o trigo que vai multiplicar. E chore pela sua cidade, pelo seu parente, pelas nações. Toda a igreja começou assim, de avivamento, e tornou gloriosa ao longo da história aquelas que Deus usou. Mas o que ocorre quando o trigo morre? Na natureza, o trigo bom, ele vai virar pão. Mas quando nós começamos a orar, a interceder e chorar, o que vai ocorrer? Você pode ler uma passagem que muito pregamos, lá em Romanos 12, 20. Quando começa a orar e fala: meu Deus, dai-me a nação, dai-me os jovens dessa cidade, os casais, dai-me vidas, ó Pai, eu quero avivamento. Deus começa a colocar brasas do seu altar na cabeça das pessoas, lá do seu vizinho, do seu parente, das autoridades. Isso vai ocorrer. Então não vai usar marketing, nem propaganda, ou querer só evento para as pessoas converter. O Espírito Santo começa a atuar nas pessoas. Brasas do altar. Essas brasas convencem do pecado, da justiça e do juízo. De repente as pessoas começam a ficar incomodadas. O que está ocorrendo comigo? Tem algo ruim em mim? Tem algo me condenando? Tem algo falando para me mudar? Para jogar essa chapeta do capeta fora? Tem algo errado? E a pessoa começa a ficar incomodado. Isso que ocorre na primeira fase que Deus mostrou, quando o trigo vai morrendo e vamos chorando e querendo a nação, querendo a cidade.
lágrimas e o trigo morrendo, que somos cada um de nós. Mas o trigo puro, trigo contaminado, isso não ocorre. Quando o trigo está contaminado, não faz isso. Vai usar marketing, teologia da prosperidade, eventos, células, reuniões familiares, tudo que pode ser feito para tentar evangelizar, mas não é o que Deus quer, porque não é assim que Jesus evangelizou, nem a igreja dos apóstolos. Essas estratégias que tem hoje é a contaminação do trigo, e Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não mudou a estratégia dele, a palavra é a mesma. Então na hora que começa a chorar e querer vidas, começa brasas do altar a ir na cabeça das pessoas, e as pessoas ficam incomodadas. Mas como que as pessoas vão saber qual igreja que vai? Como que as pessoas vão descobrir aonde resolver esse incômodo que o Espírito Santo está testificando? E o trigo então é para quê? Para fazer pão. Então nós descobrimos o seguinte: antigamente os vilarejos, as aldeias romanas e até em Israel, eles fabricavam o pão de madrugada e faziam a padaria lá no alto da cidade. Por quê? Porque o pão era o alimento básico, e para atrair as pessoas, eles faziam a padaria lá no alto. Aí de madrugada já começava a sair aquele cheiro, aquela fumaça, entrava pelos vilarejos, e as pessoas já acordavam com gosto, com cheiro de pão, aquele desejo de pão, para ir lá na padaria, que já sabia onde estava, lá no alto da cidade. Isso ocorria nas aldeias antigas. As padarias eram feitas no alto da cidade. Você pode fazer um teste, você não passa perto de uma padaria, não dá aquele cheiro bom, vou parar ali para comprar um confeito, um pão. Isso que ocorre. Antigamente era mais característica ainda o cheiro do pão, porque o trigo era mais puro, e porque os padeiros tinham essa estratégia de atrair a cidade para comprar o pão, pelo cheiro que exalava. Então isso que vai ocorrendo, orando e chorando, o Espírito Santo começa a trabalhar nas pessoas, mas de repente você vai começar a exalar o bom cheiro de Cristo, o cheiro do pão vai estar em mim e em você, na sua casa, no seu familiar. Você vai no banco, vai no supermercado, e de repente alguém olha para você, fala: você tem algo diferente, tem algo que você quer me dizer? Até o estranho vai te procurar. Você pode ver que Jesus andava e a multidão seguia. Era porque Jesus era bonitinho? Ou tinha olho azul? Não, é porque o cheiro atraía as pessoas da palavra, da vida, do poder de Deus. Totalmente diferente a qualquer forma de evangelismo que se aplica hoje, mas é a visão gloriosa. Então nós vamos ser como padaria ambulante, se vier realmente viver a igreja gloriosa. Isso ocorre no mundo natural, o cheiro do pão atrai as pessoas. Mas sabe o que ocorria nas padarias? Nós descobrimos antigamente, estudando e orando. Então veja bem, as padarias antigamente faziam o pão, começava 3 da manhã, e eles usavam o expediente de o vento soprar a fumaça, mas o segredo, um deles estava na madeira que eles usavam. Sabe qual madeira os padeiros usavam antigamente? O carvalho. Não era igual hoje qualquer carvão, ou eucalipto, ou outra coisa. Hoje tem fogão de gás, elétrico, mas antes era o carvalho que usava, porque quando queima o carvalho, ele não dá muita fumaça, e ele potencializa o cheiro do que está sendo queimado. E sabe o grande segredo? Que a cruz de Jesus foi feita de madeira de carvalho, que era mais usada naquela época pelo Império Romano em Israel e em várias partes da Europa. O que tem a ver queimar no fogo o carvalho com a cruz de Cristo? Muito simples. Para a palavra fluir, é o que já foi até falado pelo irmão aí na preliminar do evento jovem. O que está lá para você ver? Em Marcos 8,34. Cada um que quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me, negue a si mesmo. Então o evangelismo é a negação de nós e pegar todo dia a cruz. Não temos que pôr cruzinha no pescoço, que é símbolo de maldição, mas é o sinal do que é a cruz para nós, o carvalho, a madeira, de pegar a cruz hoje é isso, é responsabilidade todo dia,
Não, mas eu tenho escola. Não, mas eu tenho noivado. Não, mas eu tenho que lavar a roupa amanhã. Não, deixa isso para lá, irmão. O tempo está passando. As coisas da terra são secundárias. Nós temos que responsabilidade com as coisas de Deus. Você, moço, moça, jovem, você pode ganhar multidões, gerá-los em Cristo, e vai ter galardão eterno. Que proveito em ganhar alguma coisa hoje e perder a alma? Jesus falou: se nós não morrermos, vamos perder tudo. Então a obra gloriosa, ela multiplica dessa maneira a morte do trigo. Então, voltando lá à padaria, os padeiros, para aumentar o cheiro do pão, eles punham então a madeira de carvalho. Se alcançava 1 quilômetro a fumaça, o cheiro, queimando com o carvalho, aquele cheiro ficava mais tempo no ar, e aí ia até longe. O viajante chegava perto de uma cidade, já cheirava o pão. As pessoas dentro da cidade ficavam horas respirando o cheiro do pão. E o próprio cérebro humano é condicionado a comer o pão, porque é um alimento básico desde o ser humano começou a existir. E assim a palavra de Deus, no momento que a palavra viva começa a ser liberada, o ser humano pode ser adulto, pecador, ladrão, jogatina, drogado, ele começa a ser incomodado, ele vai sendo atraído a Cristo, ele vai ser liberto, ele vai querer aquela fome. A fome do pão é mais forte do que a droga. A fome do pão é mais forte do que sexo. É desejo desesperado, porque Deus vai convencendo o pecado, da justiça, do juízo. Porque a igreja primitiva transtornou o mundo inteiro. Transtornou, quer dizer, abalou o mundo inteiro. Foi marketing, foi só um usado, foi estratégia de célula, ou cada um fazer evento. Não, o trigo que morreu, e aonde iam, exalava o cheiro de Cristo, e Deus ia confirmando, e cada vez mais que eles viviam a cruz de Cristo, mais o cheiro espalhava. Então a fornalha era colocada madeira de carvalho, que foi feita a cruz, algo sobrenatural. Mas outro segredo, ainda tinha que fazer a temperatura ideal do pão. Só podia ir no máximo 120 graus para fazer esse pão. Eles conseguiam controlar a temperatura para não queimar o pão, nem ficar cru, mas uma temperatura ideal para o pão ser gostoso e o cheiro ser agradável. Então eles tentavam sempre manter 120 graus as fornalhas para o pão ser feito. Todo mundo sabe o que é 120. Já fui pregar tantas vezes. Você multiplica 10, que é o número das mãos, 10 dedos, força humana, e 12, que é o governo de Deus, 12 apóstolos, 12 tribos. Sempre você tem que estar no governo de Deus. Deus é que manda, Deus é que declara, Deus que dá ordem, Deus é que decide tudo. E aí você vai ver que vai funcionando o evangelismo. Governo de Deus, temperatura ideal, a cruz de Cristo, a morte do trigo puro, o cheiro vai espalhando, lágrima e rosto no chão, querendo a morte sua do eu e querer as vidas para Jesus. O trigo que vai morrendo vai produzir tudo isso. A nossa parte é essa, e Deus vai operando. Mas veja bem que outra coisa que é segredo daquela época, algo impressionante que Deus revelou: os padeiros que iam trabalhar nas padarias não podiam ser qualquer um. Nós descobrimos que no Império Romano, em Israel, em todos os lugares, a profissão de padeiro era mais difícil, porque era selecionado o padeiro para ele mexer com a massa, para ele fazer o pão, e para ele pôr a temperatura ideal e vender o pão depois e chegar no momento adequado de tirar do forno. Sabe qual era a técnica que eles usavam para provar o padeiro? Era a pessoa feliz, era a pessoa que chegava feliz no trabalho, o trabalho inteiro cantando, o trabalho inteiro alegre,
o trabalho inteiro desprendido. Não podia reclamar, falar do vizinho, falar do salário, xingar ninguém, sempre feliz e alegre, sempre dedicado. Era a forma de fazer a pesquisa do trabalhador. Hoje tem aí as empresas que fazem o RH, faz aqui a pesquisa psicológica, como que a pessoa é, o que faz, o que deixa de fazer para provar o trabalhador. Lá o padeiro era a alegria. Só os alegres podiam ser padeiro. Por que isso? O que tem a ver isso com a palavra? Então foi até falado um pouquinho na sexta-feira. Vai lá para você ver uma passagem em 2 Coríntios 12. Começa lá no verso 8. O apóstolo Paulo começou a evangelizar. Já ganhava muitas pessoas, mas de repente o evangelho começou a parar. Realmente, mesmo sendo o apóstolo Paulo, ele em certo momento teve dificuldade, porque levantou os judaizantes para ir contra a palavra. Aonde ele ia, ganhava, passava um tempo, chegava o judaizante e falava: não, essa mensagem não presta, essa mensagem é contraditória, tem que seguir a lei de Moisés ainda. Paulo chama isso de espinho na carne, mensageiro de Satanás para os belfatear. Então aí Paulo entristece. O apóstolo Paulo cai o semblante, como muitas vezes já ficamos também, você também. Quantas vezes ficamos tristes, abatidos. Mas Deus falou: meu filho, não há mais como ficar mais triste, abatido, senão não vai multiplicar. Tanto moço, moça, todos que estão na liderança conosco. Então renove-se, é um tempo de renovação. Por isso que o padeiro antigamente era só pessoa alegre. Por quê? Porque Paulo ora triste: Senhor, tira esse espinho na carne. Ele ora uma vez e não foi respondido. Um homem ungido que foi até o paraíso e Deus não responde. E ele ora 2 vezes. Está lá onde nós damos aí a referência. 2 vezes ora e Jesus não responde. Não responde mesmo. Sabe o que Deus falou? Ele falou: meu filho, enquanto está caminhando para crescer, eu vou usar a minha misericórdia. Crê, faz um pedido, eu vou liberando. Tu sabe disso já lhe falei de ser herdeiro. Enquanto é menino, tem que ajudar. Mas menino não gera avivamento, é os fiel. Por isso que Paulo endorou 2 vezes e Deus não respondeu. Porque não adianta mais só orar ou querer que Deus opere. Não adianta mais só querer que Deus faça, porque aí tem que agora dar chance para o poder de Deus aumentar. Aí na 3ª vez que Paulo ora: Senhor, o que está ocorrendo? Aí Jesus responde: Paulo, minha graça te basta, Paulo. Graça quer dizer meu favor. Paulo, meu poder aumenta na tua fraqueza, na tua dependência a mim. Paulo, você tem que alegrar agora, gloriar nas injúrias, na luta, na perseguição. Você tem que agora sentir prazer em tudo, na luta, na labuta, na perseguição, no ataque. Estamos prontos para isso. Você tem alegria de alguém te atacar, de roubar o seu bem, de bater no seu filho, de vir uma doença num parente, ainda você alegrar e rir. É isso que Deus quer. Por isso que os padeiros eram alegres. Só padeiro alegre que trabalhava antigamente nas padarias, rindo e cantando na fornada do pão até terminar o trabalho. Por quê? Deus aproveita coisa natural para o mundo espiritual. Porque para multiplicar, nós temos que estar dessa maneira, rindo do problema, alegre em qualquer situação, tendo prazer nas injúrias, nas lutas e nas labutas. Se até alguém da sua casa te magoa, te persegue, te ataca, ou quem seja da família está em droga, ou um problema no seu casamento, fala: eu quero separar mesmo, me dê a carta aí que eu quero ir embora. Quantas vezes isso ocorre no mundo cristão? Aí a pessoa fica triste, desesperado,
revoltado, mas se quer a vitória, vai rir do problema. Senhor, rir disso. Eu vou sentir prazer e alegria. Vou gloriar em Deus. Por quê? Porque é aí que aumenta o poder de Deus. Aí que o poder dele aumentará. Então o poder de Deus não vai aumentar só porque jejuou e orou, ou porque o apóstolo pôs a mão na minha cabeça para passar unção. Porque até hoje tem isso, de muitos correr atrás dos apóstolos para ver se a unção aumenta. Eu já era um desses, muito tempo atrás, que ia nas capitais para ver os eventos, para ver se algum pastor ungido orava para mim para melhorar a unção. E ele sempre falava: vai orar, meu filho. Não passava nada de unção, mandava era orar. Mas agora aprendemos que o poder de Deus aumenta a nossa fraqueza. Então estamos nesse nível já de alegrar em qualquer situação, ou vamos ficar tristes? O sinal que não está alegrando é a depressão. É remedinho, barbitúrico, calmante, desespero, gritaria, ódio, revolta, querer separar, dividir e viver só triste. Então tem que voltar lá nas primeiras lições da Igreja Gloriosa ainda. Não está apto ainda. Não vai ser contratado para padaria, porque padeiro ou padeira triste na padaria de Deus não tem emprego. Não tem mesmo. Pode falar que prega, pode falar que canta, pode falar que tem 10 anos de crente, não tem emprego na padaria de Deus. Sabe por quê? Descobrimos orando e estudando. Porque quando a pessoa está feliz e alegre trabalhando, libera no cérebro dele um hormônio, e a pessoa tem o batimento cardíaco desacelerado, ele tem os músculos relaxados, e ele não libera um suor ruim, ou a pele não libera mau cheiro. E o padeiro lá, na hora que ele fosse trabalhar, se tivesse encrencado, de mal com a esposa, brigado, separado, ele ia fazer o pão, ia dar a catinga do pão, ou seja, não ia liberar um cheiro agradável para a cidade. Podia ser cheiro do pão, mas no mundo espiritual é pior ainda. Se o cheiro não tiver agradável, não vai tocar no pecador. Por isso que nós temos que estar alegres no Senhor em tudo que ocorrer, porque na hora que for falar a palavra, ela vai estar pura mesmo. Mas se nós estivermos abalado, doente, revoltado, desesperado, aí a palavra não funciona. Por isso que então é melhor andar com pessoas nesse nível. É melhor nem ficar perto de encrenca, de gritaria, de ódio, de tristeza que não passa, todo dia triste. Não vai ter emprego na padaria de Deus. Por isso que Paulo ora: Senhor, tira esse espinho na carne. E Jesus não responde. Senhor, eu estou pregando, perdeu tudo lá em Filipe, perdi tudo na Galácia, o povo creu, mas está tudo desviando. Senhor, tira esses Satanás que me bofeteia. 2 vezes ora e nem responde Jesus. Na terceira ele fala: Paulo, vou te ensinar agora algo para o meu poder aumentar e resolver tudo isso. Meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Então vai rir, Paulo. Já orou, já entregou, já me pediu. Então vai rir agora do inimigo. Vai rir do problema. Vai ter prazer na perseguição. Sinta feliz se alguém te calunia, se te ataca. Sinta feliz se não tem nem o que comer. Alegra-se. Meu poder vai aumentar como nunca viu antes. E é isso que ele fez. Gloriou em Deus. E de repente o avivamento aumentou como nunca existia antes. E a igreja transtornou o mundo. Isto é feito pelas igrejas. Quando eu fui falar um pouquinho disso para um ministério anterior, você vai perder todo mundo, ninguém vai acreditar nisso não. Sei lá, para aquele tempo. Agora é evento, é célula, é conjunto, é pagar os conjuntos para vir, é gente de fora, é novidade, é riqueza, é dinheiro que o povo quer. E fala escancaradamente dessa maneira ainda, e não dá crédito. E para nós temos essa liberdade de pregar, irmãos, foi anos sofrendo,
humilhação, padecimento, rejeição, calúnia, maldade, abandono. Mal, tem dia que não há uma pessoa nem para conversar comigo, nesse tempo de sofrimento. Mas um dia Deus falou: meu filho, te falei da minha igreja e vai adiante. Alegre-se em tudo. Saia de perto da tristeza. Alegre-se, conforte, agradeça, tenha prazer em tudo. E prefira ficar perto de quem está alegre. Prefere ficar perto de quem demonstra alegria todo dia no Senhor. É isso que Deus manda. Porque senão não temos como que trabalhar na padaria de Deus. Contamina o cheiro, o suor do padeiro que está triste, revoltado. O pão não vai ficar na temperatura boa. Até a massa fica diferente, porque o músculo do triste fica duro. A musculatura da pessoa nervosa, agitada ou cheia de calmante, está tudo descontrolado, vai amassar as coisas, fica tudo anormal. Uma pessoa feliz, ele a massa do trigo, ele consegue aquela liga que o pão vai sair agradável. Até a forma da liga do pão é diferente do que é alegre do que é revoltado. Isso vai interferir no cheiro e no gosto na hora que a pessoa comer. Então é isso que vai produzindo a multiplicação da igreja gloriosa. Essa é a palavra para ser praticada. Não vamos implantar mais modelos de outros ministérios contaminados com joio, com pulgão, ou com barbeiro, ou tantas coisas que contaminam o trigo, que já foi pregado várias vezes. Mas manter a palavra viva. Mas mantenha a familiaridade com pessoas alegres, vencedor, que ame a visão de Deus. Porque senão não há como. Já pensou numa padaria, um triste, um alegre? O pão vai contaminar. Só quando está todo mundo alegre que fica o pão agradável. Se tiver 3 alegres e um triste lá e pega na massa, contamina. Mesmo que tenha 3 felizes, o que for pegar na massa está revoltado, ele já vai mudar o equilíbrio químico ali, vai perturbar tudo. Por isso que tem que ter sempre fiéis, dedicados, fervorosos. Assim a igreja dos apóstolos, todos felizes, alegres, caminhando juntos, tornaram todos semelhança de Jesus. Mas bispo, pastor, como é que eu vou fazer na minha casa? Um está de mal, outro está alegre. Como é que eu vou fazer então? Como é que eu vou fazer na igreja? Como que eu vou agir? O segredo, irmãos, é o que Jesus falou para os apóstolos. Eram 500 que viram ele subir para o céu. E ele falou: ficai-vos em Jerusalém, enchendo do meu poder. De 500 caiu para quanto? Então, muitos não quiseram cumprir. O princípio sempre é orar, consagrar, buscar, revestir do poder de Deus. Já li, reli, estudei mais profundo ainda o avivamento da Rua Azusa, que é o avivamento que dura até hoje dos ministérios, que veio lá da Rua Azusa, que é em Los Angeles, Estados Unidos. Uma pequena casinha, reuniram pessoas para orar, já tinham a visão da palavra viva, oraram e oraram, choravam e clamavam, buscavam. Nem todos permaneceram lá, mas os que permaneceram viraram trigo, as brasas vieram, o pão multiplicou, houve avivamento. E sabe que o avivamento, quando vem, ele não resolve só uma área. O avivamento da Rua Azusa ocorreu em 1929, quando as nações estavam tudo quebrada, o crack da Bolsa de Nova York, país inteiro tudo quebrado, crise mundial. Mas com esse avivamento, os Estados Unidos desenvolveu de forma assustadora, tornou a potência mundial, porque alguém estava orando, a glória de Deus manifestou. Porque crise, miséria, pobreza é demônio, opressão igual está no Brasil. Veja a morte nesse presídio. Nós que mexemos com direito, isso aí tudo é politicagem, engano, manter-se no crime, manter no poder econômico,
de forma criminosa, é um país contaminado de ladrão, de engano, de idolatria, de igrejas contaminadas, que só visa lucro. Mas, tendo um avivamento, tudo muda. Mas como vai sair avivamento daqui? Vai. Surgiu da Rua Azusa, que era menor que aqui, era uma casinha que cabia só 18 pessoas. E nem os 18 permaneceram, ficou só 9. Mas o avivamento multiplicou. Mas, lendo lá, os irmãos que ficaram todo dia estavam alegres. Não eram todos parentes, mas estavam sempre alegres em Deus. E isso que está atrapalhando a igreja. Não se alegrando em Deus, só quer que Deus resolva, e xinga e blasfema. Cadê Deus? Cadê Deus? Onde está Deus? Não resolveu. Está igual o apóstolo Paulo: Senhor, tira esse espinho da carne, esse mensageiro de Satanás. E Jesus não respondeu mais. Todos nós enfrentamos as lutas da luta, mas se não resolver, se Paulo parasse de orar, falar: ó Deus, não respondeu, então não vou fazer mais nada, como muitos fazem. Mas ele ainda insistiu. Aí Jesus fala: Paulo, não vou te ouvir responder não, você está querendo afastar o espinho na carne, os mensageiros de Satanás? Não, vou te falar, você vai alegrar, você vai ter prazer agora nas injúrias, você vai alegrar o resto da sua vida agora. Tudo que ocorreu você vai rir, alegrar, ter prazer. Não ocorreu lá em Filipe? Foi pregar ele, Paulo e Silas. Na primeira pregação já expulsa o demônio da adivinha, e já é preso, leva chicote e amarrado no cárcere. Ficou triste? Louvando a Deus e louvando e agradecendo, feliz e alegre. De repente um terremoto à meia-noite abala o cárcere, o avivamento começa, o carcereiro converte, os presos convertem, a cidade inteira fica abalada, e Paulo se revela que é um cidadão romano também, e não sabe o que ocorreu, e as autoridades começam a aceitar, a cidade inteira converte. Assim multiplicou o trigo que morreu. Então se prepare que isso vai ocorrer na nação brasileira, nessa cidade. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não fique amarrado em dogmas humanos, modelos humanos. A maioria das igrejas está aplicando pirâmide, que é: os que vão começando tem que responder aos maiores para virar pastor. Isso aí é pirâmide financeira, que é criminosa. Essa atitude de célula, de mandar, de querer um estar sobre o outro, é para todos fazer discípulo, todos semelhantes de Cristo. E uma das causas que me rejeitaram foi quando eu fui perguntar ao líder do G12. Eu gosto dessa visão, é para ser semelhante de Cristo. Mas aí eu fui orar e ler, como já falei, e descobri: os 12 era só para Jesus, não é para nós. Porque os 12 é só para julgar as tribos de Israel, e nós não vamos julgar a tribo de Israel. E ao questionar isso ao líder, ele achou ruim, porque ali está o modelo da pirâmide. Só os 12 de Jesus que vai julgar Israel, nós vamos julgar o mundo e os anjos. Então aí a visão é pragmática, falha, virou só modelo e não o caráter, e por isso fomos sendo rejeitados. Mas agora estamos livres. Se você quer seguir a visão, vai adiante. Se você quer ser o trigo que morre, vai adiante. Se você quer caminhar conosco, seja alegre, porque o poder aumenta dessa maneira. Se você não fazer isto na sua casa, na igreja, o pão não vai ser gostoso, não vai fazer efeito, o pecador não vai aceitar. O pão tem que estar feito com alegria, 120 graus, madeira de carvalho, e a pessoa tem que orar, chorar, querer isso, para Deus ir tocando as pessoas para ser atraída a nós. Deus faz a parte dele, toca nas pessoas. A nossa parte é exalar o cheiro do trigo, para falar a mensagem. Nem os anjos podem fazer isso. Eles queriam pregar o evangelho, mas foi dado para a igreja. Então você quer ser o trigo que morre, abraça essa visão. Não sei que se todos ainda vão, muitos já no momento da visão já abandonaram. Agora no momento da multiplicação, pode ocorrer ainda, que alguns não queiram. Não, mas eu quero manter a minha visão ainda. Se der errado eu vou gritar,
Se der alguma coisa errada, eu vou dar um pontapé. Não, se der alguma coisa errada, eu vou espernear. Então não adianta, irmão. É prazer em tudo, em alegrar no Senhor em qualquer área. Você vai notar que você não vai nem beber nem remédio, nem mais vai te afetar. Você vai alegrar, pode vir até a morte. Fala, pode vir morte, estou alegre. E nem doença vem. Vai ser sempre sarado. Assim temos que praticar todos nós. Então essa é a primeira fase de como vai multiplicar. E depois você vai notar como que a multiplicação vai sendo feita. De ouro, prata e pedra preciosa. Você vai notar como que Deus vai direcionando as coisas para o plano dele cumprir. A igreja dos apóstolos transtornou o mundo, todos à semelhança de Jesus. Amém? Então essa é a parte final do que está sendo pregado a semana inteira. Poderíamos ter aprofundado mais, mas desde segunda nós estamos ralando aqui, pregando, e nem todos vêm. Aí tem que ir repetindo, mas vai chegar um dia que não vai precisar mais repetir, que nós vamos ter realmente verdadeiros padeiros, que vai sempre liberar o pão vivo de Deus. Amém? Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Graças a Deus.